Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora e tenho de dizer, meninos, que é com um grande privilégio para mim estar aqui, porque eu sou vossa fã, gosto muito do Visto de Fora e gosto sempre da vossa análise super descontraída da semana, não é? Com o olhar da Begonha Inigas e do Olivier Bonamici e contigo, Sérgio Costa. É verdade, bem-vindos, Olivier e Begonha. Isto começa bem com este elogio, hein? Com a fã. Mas eu hoje vou começar com uma notícia relativa a Portugal que está, Begonha, a ter grande destaque em Espanha. Conta-nos tudo o que é que se passa. Muito bom dia. Bom Olha, dia. eu também sou uma fã tua, Miriam? Obrigada, Portanto, Begonha. Isto hoje começa muito bem. Obrigada. mas esta notícia da que falava o Sérgio é o casamento real, não é? Português. E então, não só, exatamente. Por exemplo, na revista Hola, estava a ver neste momento, e os nossos ouvintes podem entrar no site e ver, y el titular voy a decir en español: ¿quiénes son María Francisca de Braganza y Duarte de Sousa, los protagonistas de la boda real deste sábado en Portugal? É o titular en español. Mas tamén, por exemplo, os xornais da imprensa galega están a destacar tamén este casamento real, non é? Por tanto, non só se fala de política, no que ten a ver con Portugal, ou de economía, tamén de sociedade e do casamento E do real, casamento non é? real. O que é natural num país que tem uma monarquia que é a Espanha. E acredito, Olivier, bom dia também, que dia. na República Francesa este tema, pelo contrário, não merecerá grande destaque. Bem, vou ser honesto, é uma notícia. Para já, eu não represento a França, preciso nunca esquecer isso. Às vezes as pessoas queriam. Sim. Não, eu não represento a França, não sou embaixador, mas a grande questão aqui é que, de facto, quando preparamos a emissão, às vezes as pessoas têm que se ver em casa, é normal, não é? Nós falamos por mensagem, não é? Para ver os temas. Esta manhã apanhei um susto quando a Begonha disse que temos que falar do casamento em Mafra, porque eu pensei, uau, mas quem é que casa em Mafra hoje? Olha, vão dar Eu já fiquei assustado, a Begonha já está casada, que eu saiba, não é? Sim, Ou e muito bem casada, desde há muitos eu não anos. disse o contrário, não, Begonha, mas quem é que casa em Mafra? E depois liguei-me para, de facto, da Renascença no carro e sim, finalmente eu percebi-me que havia um casamento real. É uma notícia, sinceramente, que não me interessa em nada, mas que eu respeito perfeitamente. E que também não tem grande impacto Se em amanhã França. forem a Mafra, há bolo para toda a gente que lá passar. Era só para saberem. Sim, Muito bem. e um grande chefe português É verdade. vai ser o encarregado que prepara um dos nossos eventos da Eurorregião Galiza Norte de Portugal há uns meses, Matosinhos, vai ser o encarregado precisamente do menu, e menu para as pessoas também da do ilha, menu. não é? Sérgio, imagina a cara da Begonha se ela fosse convidada. Ela Ui. gostava tanto. Já não estava cá, estava a arranjar-se para... Ui. Que os jornalistas devemos falar de tudo, não é? Claro que sim. E vamos então à análise dos principais assuntos desta semana. Vamos a isso. O Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Fixe este nome. Robert Fico vence as eleições na Eslováquia, deverá formar governo. É do universo socialista, mas tem sido descrito como admirador de oligarcas, de figuras como Viktor Orbán e também de Vladimir Putin. O que pergunto, Olivier, é se do teu ponto de vista há aqui um risco de um eixo pró-russo na Europa. Para dizer que é um eixo pró-russo na Europa, eu acho que é um pouco cedo demais, mas há sinais um pouco preocupantes, sim. Mas, antes de tudo, eu diria que é um pouco normal, de uma certa forma, que haja algum cansaço por parte da opinião pública. Porque mesmo quem defende a ideia que a Ucrânia tem que se defender e que a Europa tem que ajudar a Ucrânia, que os Estados Unidos têm que ajudar a Ucrânia, também não pode ficar cego ao cansaço da opinião pública. Este cansaço também, neste caso, acontece na Eslováquia, porque o Robert Fico sempre disse que não se pode marginalizar a Rússia. Sim. E onde fico eu, pessoalmente, orgulhoso da democracia na qual vivemos na Europa, é que esta mudança de opinião, às vezes, uma versatilidade de opinião, quando colocamos em causa, às vezes, a ajuda ucraniana, eu acho que é a virtude da democracia. A democracia, ao contrário de uma ditadura, como é o caso da Rússia, não é uma constante. Ou seja, numa ditadura, há sempre uma constante. Nas democracias, é normal também que hajam oscilações
das opiniões públicas e, indiretamente, de uma certa forma, orgulho-me de ver que na Europa existem opiniões também contrárias, que temos que respeitar. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma simpatia, bem pelo contrário, pelo senhor Robert Fixon, que é da mesma tropa que Viktor Orbán, mas, de facto, são opiniões que temos que respeitar na Europa. Mas como é que vês, muito rapidamente ainda, Olivier, o facto de, por exemplo, António Costa ter escrito aos socialistas europeus a exigir a saída de Robert Fixo, enfim, do grupo socialista europeu. Como é que tu vês esta reação do primeiro-ministro português? Olivier? Pensei que era para a Begonha. Não, ainda para ti, depois passo para a Begonha. Eu acho normal que ele faça. Robert Fixo, se ele é socialista, eu não sei o que é que eu sou, enfim, não sei, mas sinceramente, isto é. Às vezes é muito curioso este Parlamento Europeu, porque existem partidos, por exemplo, no caso do Partido Socialista Português, que faz parte do Partido Social Democrata, não é? A nível europeu, o Partido Social Democrata Português faz parte do Partido Popular Europeu. Isso é uma originalidade portuguesa. Mas ele, de facto, não tem nada de socialista, e eu diria que é perfeitamente normal a carta de António Costa, perfeitamente justificada, a partir do momento que o senhor Roberto Fixo considera e faz uma coligação direta, ainda não sabe como é que ele vai formar o seu governo, mas a partir do momento em que, se ele fizer, por exemplo, uma coligação com a extrema-direita da Eslováquia, é evidente que ele não tem nada a fazer dentro da família socialista europeia. Muito bem. Begonha, o que é que, com todos estes movimentos, estas opiniões mais pró-russas, digamos assim, o que é que isto pode mudar no apoio da União Europeia à Ucrânia? Eu penso que nada, porque nos debemos enlazar que neste momento en Granada, en España, no sul de España, há unha cimeira histórica da Unión Europea. É un suceso diplomático para España. Por qué? Porque precisamente estamos a falar desta victoria do Fixo, mas ontem en Granada, na Alhambra de Granada, a presidencia española da Unión Europea reuniu ni máis ni menos a 47 primeiros ministros mandatarios europeos. Non mandatarios, non só os da Unión Europea, estaba tamén o británico da Europa. E que fixeran todos? Na Alhambra de Granada, reafirmar primeiro o apoio a Ucrania, porque esteve por sorpresa o Zelensky, reafirmar para que a guerra da Ucrania non se esqueça e reafirmar o poder e a união da Europa em torno aos princípios europeus. Mas justamente por causa destes movimentos, não será de estranhar, Begonha, que logo no início, mal apareceu o Zelensky na Cimeira de Granada, apelou à unidade de toda a Europa, não é? Mas temos uma fotografia que hoje aparece em toda a imprensa espanhola, que eu acho que é muito jornalística. Por quê? Porque temos o Viktor Orbán e o Zelensky a se dar a mão e a se cumprimentar com o olhar do Pedro Sánchez, do primeiro-ministro español. Por iso, este tipo de guiños que nos dicemos, este tipo de axoes así diplomáticas, son fundamentais neste momento no que ten a ver con a unión da Europa frente a Rusia, non é? E este tipo de gobernos, ou novos gobernos, que poden cuestionar precisamente esa unión. Olivier, olhando então para a Cimeira de Granada, no início muitas vozes disseram que pode ser aqui mais um passo fundamental para a integração da Ucrânia na União Europeia. Acreditas que está a ser acelerado esse passo para a integração? Eu diria que é o fim de um tabu, esta questão do alargamento. Eu acho que há alguns anos, quando falávamos do alargamento da União Europeia, havia muito receio. Ainda há alguns receios e é lógico que haja, mas que é o fim de um tabu. Porque eu acho que existe, apesar de tudo, ainda uma confusão na opinião pública europeia, e eu acho que é normal que esta confusão entre o que é a Europa e o que é a União Europeia. Vou dar um exemplo. A Ucrânia, eu acho quase, se fizeres uma pergunta, hoje em dia, um cidadão europeu, a Ucrânia é ou não um país europeu, e eu acho que uma grande maioria responde que sim, é um país europeu, mas já está, não faz parte da União Europeia. E eu acho que este alargamento pode acabar com esta confusão. Cuidado,
A União Europeia não é o Festival da Canção do Eurovisão, portanto não há lá a Austrália, como já foi convidada algumas vezes, mas há uma Ucrânia, uma Moldávia, e eu acho que a partir do momento em que são considerados até hoje em dia, querem se reaproximar da Europa, sentem-se, a maioria das pessoas sentem-se europeus, não estou a ver porquê, que a Europa tem que se fechar e dizer que vocês não podem entrar. Mas, desculpe, mas há um passo pela frente, para adiante, nesta cimeira, precisamente, non só pela presença do Zelensky, que nos ten habituados, non é, a ir dun lado para outro, sino precisamente porque si vemos os artigos na imprensa en cualquier xornal internacional de referencia hoxe e ontem, xa se está a dar por feito, non é? Ese começo, digamos, das negociações, que aínda que demore uns anos, é dizer, xa se está a dar como algo feito. E até se está a falar da quantidade de dinheiro, por exemplo, na imprensa española, que a Ucrania recibiría 186.000 millóns de euros coa adesão á Unión Europea. É dizer, isto xa está, digamos, dentro dos planos da Unión Europea e a fotografía de Granada é unha maneira também de testemunhar isso. E acelerar essa integração. E na Cimeira de Granada, Sánchez sublinhou como muito positivo o Pacto para as Migrações, que prevê um quadro de solidariedade entre Estados para o acolhimento de refugiados. E a minha pergunta é, e retomo o diálogo contigo, Olivier, é se há condições para um acordo bem-sucedido. Ainda esta manhã, Viktor Orbán, da Hungria, acaba de renovar uma posição muito crítica. Como é que tu vês? Acreditas no sucesso deste pacto? A Cimeira de Granada pode dar um impulso ao pacto para as migrações? Uma pequena parte sobre a tua pergunta, a questão Viktor Orbán, e isto mostra mais uma vez que há um problema claramente que é com a Hungria e o Sr. Orbán, que não tem problema nenhum em receber uma grande fatia do bolo da Europa, do dinheiro da Europa, mas que depois usa e abusa do seu veto, do seu direito de veto. Eu espero que no alargamento da União Europeia haja uma mudança, uma reforma dos tratados para que o Sr. Orbán e companhia o possam deixar de ter essa influência negativa, digamos assim. Não pode ser, absolutamente. Ele anda a bloquear muitas vezes até uma ideia, uma ideologia, uma ideia europeia. Agora, para responder a tua pergunta, que era exatamente o que, Sérgio? Se achas que a Cimeira de Granada pode, de facto, dar um novo impulso ao Pacto das Migrações, que tem tido várias críticas, como acabaste de falar. Sim, não, rapidamente dizer que para já é um belo trabalho da presidência espanhola lá sobre este tema, porque para mim é o grande fracasso da Ursula von der Leyen é essa questão. E se a presidência espanhola consegue já um pré-acordo, para dizer que ainda não está fechado, já é um belíssimo trabalho. Agora vamos lá ver, porque há muitos pontos que ficam para esclarecer, mas isto é bom que haja um consenso, porque temos que resolver isto antes das eleições europeias, porque senão, se não houver um acordo mesmo fechado antes das eleições europeias, eu acho que alguns partidos políticos... Haverá uma contaminação, não é? Exatamente, sim. Begonha, como é que acreditas que, quando há necessidade de fechar este acordo, o Pacto para as Migrações, e que será possível fechá-lo ainda antes das eleições europeias? Eu estou moito preocupada con isto, porque estou a ver que a Europa se está a decantar pela liña dura, non é, contra a inmigración irregular. Outra das coisas que destaca a imprensa española hoxe, non é, e os enviados especiais a Granada esta cimeira é precisamente tamén a xogada da Meloni, non é, da primeira ministra italiana, porque claro, fixeran este pacto Reino Unido, Italia, França, Países Baixos, Albania e a Comisión Europea, mas a Italia está a exixir precisamente máis dureza, non é? No que ten a ver a inmigración irregular, como na Europa, como sabemos. Por iso esta liña dura, temos o Orbán, temos a Meloni, e non sei, temos o Reino Unido, que non pertence á Unión Europea, mas que está a presionar tamén moito, e se fez este pacto ontem, precisamente, e entón iso é un perigo porque se varios países dentro da Europa se alían a favor dunha política dura, estamos a falar de países que teñen ou que receben moita inmigración irregular, vai ser un problema para chegar a un acordo. Entón, ou se nos poden vender
que chegaran a algún acordo, porque inicialmente, segundo eu estive a ver, non estaba previsto falar tan claramente da inmigración irregular ou ilegal, mas foi a propia Meloni a que pediu mesmo para falar deste tema e o pus sobre a mesa con este, digamos, este pacto paralelo, non é? Este acordo paralelo con determinados países. Por iso, a ver que acontece, mas eu non estou nada optimista con este tema. Fica esse registro de preocupação. Chegamos ao fim da análise dos assuntos europeus. Vamos de seguida aos assuntos nacionais. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Portugal, Espanha, Marrocos, mas ainda antes, Uruguai, Argentina e Paraguai. Vai ser assim um Mundial de Futebol 2030. Olivier, isto faz sentido? Eu vou dividir minha resposta em duas partes. Primeira, do adepto de futebol, não é? A alegria total, é genial. Ou seja, ver o Mundial lá no território português e ao lado em Espanha é brutal. Brutal, que bela notícia. Bom, depois a segunda parte é o delírio. É uma vergonha. Ou surreal, mas é propriamente uma vergonha. Sim. Tu disseste isto, eu diria falta Lua e Marte. Eu diria porque não a próxima vez fazer uma primeira parte no Uruguai e a segunda parte em Espanha. Eu proponho até um Mundial organizado por Elon Musk. Eu acho que aqui, sabes o quê? Eu acho que as pessoas da FIFA, a vergonha é tanta que, sabes, quando a vergonha maiora, as pessoas até engolem mais. É um pouco o que faz Vladimir Putin muitas vezes, que é quando a mentira... E eles vivem nesta uma bolha que é completamente surreal. E entristece-me, sabes o quê? É que esta manhã li a imprensa espanhola, a portuguesa já tinha lido um pouco ontem, mas esta manhã li El Mundo, a ABC e El País, a leitura diária de alguns jornais europeus. Bom, não há uma referência, isto é uma vergonha, não há uma referência na imprensa espanhola, nem no jornal Marca e no jornal AS, sobre a vergonha que é este Mundial por uma razão, que é a questão do clima. Mas isto é uma brincadeira. Ou seja, por trás do nacionalismo, lá está, Festival da Canção, não é? Sim. Por trás do nacionalismo, a imprensa espanhola oculta uma coisa que é vergonhosa, que é essa questão do clima. Então, mas toda a gente, eles nos pedem para dar de bicicleta, eles nos pedem, os governantes todos, para terem cuidado. E a FIFA, que devia ter algum cuidado, zero. Mas a mais, é que o Jornal Marca hoje escreve que, cuidado, a Argentina, isto é uma notícia de última hora, Jornal Marca, que a Argentina, neste momento, ainda não desistiu de organizar mais jogos no território. Significa o quê? Mais aviões entre a América do Sul e a Europa. Ou seja, eu estava a favor a 100% da candidatura Espanha, Marrocos, Portugal, que fazia todo o sentido. Agora, do resto, isto é gozar. Mas é gozar, claramente, a FIFA hoje em dia mostra que, enfim, é no caminho e agora 2034, a Arábia Saudita, enfim, tudo isto é uma brincadeira. Vergonha para ti também é surreal, usando uma expressão do Olivier. É surreal, não tem nada, não tem sentido, é tentar contentar a todos, não é? Como tínhamos o centenário do começo dos mundiais, então temos a Uruguai, temos a Argentina que queria essa candidatura e também Paraguai, então escolhemos 3 continentes, não é? E 6 localidades. Mas que acontece? Olivier está a contar isto da Marca, mas temos outra coisa, eu também tenho outras coisas a contar, e é que vai acontecer com a final. Inicialmente a imprensa espanhola estaba moito contenta, non é? Dábase por feito que sería no Estadio Santiago Bernabéu. Ok, mas que acontece? Que Marrocos pediu para ser en Casablanca. Por tanto, ainda vamos ter negociações diplomáticas para ver onde que as semifinais, onde que são e onde que são os finais. E exatamente o que dizia Olivier, e os argentinos están a pedir máis partidos. Por tanto, imaginen as negociações nas que nos metiu a UEFA e a FIFA para precisamente chegar a bom termo tudo isto, não é? Vai ser complexo. Sim, Olivier. Eu queria aqui falar do que foi a jogada da FIFA, para as pessoas em casa, para saber como é que chegamos a este ponto rapidamente. Eu aqui há 5 meses, no programa da manhã, eu expliquei, disse que para mim não havia dúvida nenhuma, estava ganho a candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos. E portanto, há 5 meses aqui eu disse, ok, olha, vocês podem já preparar, Portugal, Espanha e Marrocos vão ganhar. Bom, era uma candidatura muito sólida por várias razões. Qual foi a jogada da FIFA? Genial, maquiavélica. Maquiavélica, essa é a palavra. O que fizeram? Ok,
Portanto, como havia outra candidatura, vocês, argentinos, vamos vos dar uma migalha lá, um joguito cada um, que é para fazer o quê? Contentar. Para depois, em 2034, não haver uma candidatura sul-americana. E depois a FIFA, logo a seguir, vem dizer, a partir de 2034, é a Ásia que apresenta uma candidatura. E no mesmo dia, a Arábia Saudita apresenta a sua candidatura. Ou seja, mais uma vez, eles acham que somos parvos. Mais uma vez, eles não entendem também que há pessoas que também têm esta leitura. Enfim, é tudo... Não, e depois que estamos a lutar, eu como correspondente acompanhei as candidaturas de Espanha e Portugal, lembro-me perfeitamente com os anteriores presidentes das federações de futebol, precisamente em Lisboa, anunciar esa candidatura que depois aprobouse a da Rússia, despois foi a de Qatar, non é? E agora chegamos ao momento de España, de Portugal, como disse Olivier, a candidatura con España, Portugal e Marrocos era moito forte, mas non. Agora nos vamos ficar con que? Com o miolo, não é? O miolo do pau, não é? Vamos ficar aí com... E veremos se afinal será mesmo no eixo Portugal-Espanha-Marrocos. Exatamente. Por isso que aqui vamos falar bastante deste tema. Esperemos. Não, então, eu posso vos dizer, como eu estava a brincar há pouco, eu não descarto uma final na Lua. Eu não descarto cuidar da FIFA pode ir muito longe. Pois, a capacidade inventiva da FIFA na organização surpreende-nos sempre. O nosso tempo está a avançar muito rapidamente. Eu peço a vossa capacidade de síntese para olharmos para outro tema, que é o fim dos benefícios fiscais para residentes não habituais em Portugal. Olivier, para um país como Portugal, esta decisão faz sentido? É uma grande pergunta a qual não tem resposta. Ou seja, não tem resposta porque é uma decisão drástica, que foi falado no mundo inteiro, porque, aliás, curiosamente, falou-se muito menos aqui em Portugal. E digo isto curiosamente porque isto vai mexer imensamente com a economia portuguesa. Exato. Como? Não sei exatamente, mas eu vou dar um exemplo para as pessoas em casa perceberem isto, que é, com certeza, as pessoas sabem que há muitos franceses que estão aqui, italianos, espanhóis e tudo isso. Bom, e eles têm uma lei que permitia 10% de IRS, taxa máxima, para um reformado espanhol, por exemplo, ou francês, aqui em Portugal. Mas a mais, um médico francês ou espanhol que vinha em Portugal, isto é incrível, pagava taxa máxima de IRS 20%, enquanto o médico, vamos imaginar que ganha, será 5 ou 6 mil euros em Portugal, ou 7 ou 8, não há muitos, mas há alguns, vai pagar o triplo de impostos. E tudo isso vai acabar. E o que é que as pessoas vai mudar? É que, vamos imaginar um casal francês que quer mudar para Portugal. Agora, vai ter que pagar impostos, eu acho muito bem, por acaso, igual aos portugueses. Mas o que é que isto vai mudar? Bem, vai mudar imenso, porque em Portugal os impostos são mais altos, por exemplo, que em França. Certo. Portanto, a partir daí, um reformado vai pensar duas vezes antes de vir aqui. Porquê? Porque a tal ideia dos reformados antigamente que eu vim aqui, Portugal tem um bom clima, tem boa comida, o que é verdade, não é? Mas na realidade eles não diziam a razão principal também, que é pagam menos IRS, não é? E hoje em dia vão pagar mais. A realidade é que eu não vou pagar um montante igual, não, vão pagar mais. E isso vai mudar. Agora, eu acho que é uma medida que é justa para acabar. Tinha que acabar. Isto não é normal num país que sofre tanto de pessoas, que uma pessoa estrangeira paga menos metade dos impostos. Mas o que Sim. é isto? Agora, no entanto, será que esta medida não foi tomada de forma precipitada? Por causa do ponto de vista económico, do dinheiro, do investimento estrangeiro. Como é que isto vai correr? Que consequências para a economia portuguesa? Eu acho que foi a medida inicial, ela foi ótima, mas foi tomada de forma precipitada também, sem medir as consequências, e esta também receio que seja tomada também de forma precipitada. É também a tua opinião, Begonha, que impacto poderá ter isto para a economia portuguesa, independentemente da questão da justiça fiscal entre estrangeiros não residentes habituais e os portugueses? Neste visto de fora, o tempo dirá se a medida foi boa ou non. Para min era unha medida necesaria. Entón, eu digo aquí parabéns para o primeiro-ministro portugués pela súa coraxe. E saben que nin sempre concordo con as súas políticas. Mas neste caso, eu acho que foi necesaria porque tivemos imensos protestos nas últimas semanas nas ruas por causa dos problemas da habitação. E concordas, deixa-me só fazer esta pergunta, concordas que este era um fator que potencia o preço da habitação em Portugal? Muitíssimo.
Moitísimo, e de feito en España, por exemplo, neste visto de fora explico, que en España estáse a falar moito disto, por qué? Porque, por exemplo, titulares dos últimos días, España e Italia beneficiarios do fin dos beneficios fiscais en Portugal, mas é que, por exemplo, nos xornais e nos telexornais españois xa se está a falar de que esta medida en Portugal pode ser positiva tamén en Portugal, porque no caso de que en España, por exemplo, aumenten, non é, ou comecen a chegar máis millonarios internacionais, iso faría que o prezo da habitación subira e se disparara como aconteceu en Portugal. É dizer, o tempo dirá se realmente é boa para a economía ou non esta medida, mas sin dúbida para os portugueses que nos están a ouvir, vai ser, e para todos nós, moito mellor. Rapidamente, eu também concordo com a medida de António Costa, concordo claramente, só que a questão também não podemos cair, na minha opinião, na caricatura que é, eu conheço, por exemplo, alguns franceses que se instalam em Portugal e não é normal, de facto, que eles pagam menos impostos, isto é vergonhoso, na minha opinião. No entanto, é preciso nunca esquecer algo, é que os franceses, alguns que eu conheço, criaram empresas aqui, criaram riquezas aqui. Falta perceber o impacto económico. É preciso nunca cair na caricatura que, mas eles compraram uma casa, fazem subir. É verdade, isto é um ponto, mas também nunca esquecer a outra parte, que há muitos espanhóis, muitos franceses, muitos ingleses que chegaram aqui e que criaram riquezas, criaram empresas também. É preciso não esquecer isso. Sin dúbida, mas temos tamén sempre, aquí estaba moito desequilibrada a proteção do povo portugués e a proteção dos portugueses. E tiña chegado xa até tal limite, non é, a desprotexao dos propios portugueses perante esta situación que se tiña de facer algo. E entón depois o goberno portugués terá o tentará equilibrar e fará algún outro tipo, promulgar algún outro tipo de medidas fiscais máis ventaxosas para o que veña de fora, mas sin chegar a eses límites, non é, excesivos de facilidade total para o de fora e desprotexao para o de aquí. Daí considerados a justiça da medida. Muito bem, está assim feita a análise da semana. Miriam, chegou um dos principais momentos deste programa. Ai, que eu gosto tanto e sinto-me orgulhosa por participar neste momento. Índice de Tugalidade. Ai, meus queridos meninos, escolhi aqui uma bela expressão para vocês. Vamos lá ver se vocês sabem o que significa estar-se nas tintas. Não tem nada a ver com protestos climáticos, é? Olha, mas por acaso calhou bem. Mas Miriam, agora Miriam, tu estás no castigo durante 5 minutos. Porquê? Há 25 anos que vivemos aqui. Se um de nós não souber o que é que significa estar nas tintas, Sim. eu acho que tem que ser expulso da fronteira já. Podia estar desatento. É um par de estalos. Estar a se marimbar. Estamos nas tintas. Muito bem. Estamos nas tintas. Olha, vocês sabem a origem desta expressão? Não, isto é que é interessante. A origem é o rir, porque isto é de um tempo em que não existia ainda Facebook, mas conta-se, isto é uma história entre marido e mulher, que a Chica pediu ao Manel para lhe ir comprar nabos para a sopa e o Manel respondeu: Chica, estou-me nas tintas, tenho de acabar de pintar esta porta. Como a Chica não tinha nabos, queria mesmo pô-los na sopa, foi à praça. Quando lá chegou, a vendedora perguntou-lhe então: Chica, mas não te gabavas que o teu homem é que vinha à praça por ti? E a Chica respondeu alto, e toda a gente ouviu: olha, Vanessa, ele está-se nas tintas, não pode. Portanto, todas as vendedoras se desmancharam a rir e conta a história, reza a lenda que é por isto. Ficou a expressão. Obrigado, Mas Miriam, muito pela história. bonita. Obrigado. Esta história é muito bonita, sim, É senhor. um disco disso, mas Afinal, vale a não é pena, expulso, não é? afinal. A história é muito boa. É boa. E agora também chegou um momento em que eu gosto muito. Quer dizer, começamos com uma parte um bocadinho má, que é o negativo e o positivo da semana. Begonha, para ti, qual foi o negativo? Pois para mí o negativo, que ao mesmo tempo tamén é algo positivo, porque eu gosto do calor, mas é esta sensación que estamos a ter de realmente que xa non temos estas xoes, non é? Esta sensación que eu estou a ouvir muitísimo nas persoas que coñezo de este calor, e agora eu non teño vontade de ir á praia, mas está moito tempo de calor, mas isto non pode ser. Claro, os miúdos teñen de ir á escola, nós temos de traballar e estamos con moitísimo calor. Temos horarios, digamos, de outono, mas realmente temos moitísimo calor nas horas centrais do día. E que acontece? Que non estamos se callar a rendir, ni nosos corpos están habituados a ter nesta altura do ano este calor. Entón eu acho que esta mudanza climática tamén vai supor que nos vamos ter de habituar a que van a desaparecer e están a desaparecer as 4 estações, que realmente estamos a ter unha mistura que ou nos adaptamos ou vamos a pasar realmente mal, non? Esta mistura climática.
E, Olivier? Bom, o negativo tem a ver com algo que eu já reparei aqui em Portugal, que é uma coisa que eu admito que não tenho muita paciência. Quando vou fazer as minhas compras em Portugal, quando chega o momento de pagar na caixa, fazem cada vez mais perguntas. Ou seja, no outro dia apanhei. Ai, adoro isto. Primeira pergunta. Não, isto é inacreditável. É que já chega. É que primeira pergunta: tem ou não o cartão Continente, Pigodoso, etc. Sim. Não tenho. Tem um parque para o carro, bilhete do parque? Não tenho. Depois, putinha, gasto 50 euros, tenho direito a um bilhete para fazer virar a roda. Quero fazer a virar a roda? Não quero. Quero uma fatura? Não quero. E finalmente, quero um saco? Eu não quero. Resultado, ou seja, demora às vezes mais tempo a responder as perguntas do que os 3 produtos que eu comprei. É algo que eu não gosto aqui em Portugal, é o questionário que me fazem quando estou a pagar. Dava um livro. A irritação do cidadão francês na caixa do supermercado em Portugal. Adorei. Vamos ao positivo, é uma parte mais bonita da história. Sí, e o positivo, há varias coisas realmente positivas nesta semana. Uma delas é precisamente que os protestos serven para alguma coisa. Quando há muitas pessoas que dicen não, en Portugal non compensa, non? Muitas pessoas en Portugal que non son moito a favor de protestar. Non sei, na França e na España somos moito máis de protestar. Sí. Pois sí que teñen consecuencias positivas, porque estamos a ver esta medida da que falábamos, que foi positivo, que realmente o goberno portugués pusese fin, estou a falar para o povo portugués, a eses beneficios fiscais e estes a ollar máis aos portugueses. Por tanto, eses protestos dos últimos días a pedir máis habitação e máis que baixen os preços e máis direitos para os portugueses, está a ser ouvido. Por tanto, é moito positivo. E depois, a imaxen que o meu país deu ao mundo e está a dar ao mundo con a Cimeira de Granada, na maravillosa Alhambra de Granada. Acho que somos un país moderno e que a Península Ibérica temos un patrimonio que é bestial e moito bon e que podemos oferecer ao mundo para chegar a compromisos importantes. Muito bem. Olivier? Bem, positivo da semana, eu reparei algo, passei o fim de semana passado em Paris, fui ver a minha filha, e então o que é que eu acho inacreditável, é uma coisa que eu nunca ainda percebi o porquê de como, é que, e isto acontece-me a mim, mas acontece a todos os portugueses que eu conheço, é que quando estamos fora, e quando encontramos alguém que é português, é a felicidade absoluta. E não sei porquê. Deixa-me é verdade. Mas deixa-me explicar uma coisa, que é assim, quando eu, por exemplo, eu sou francês, não é? Mas quando eu vou viajar, por exemplo, sei lá, na Itália, vejo um francês, estou a marimbar, na verdade. Eu respeito, mas estou a marimbar. Mas parece que é um estado de histerismo, nós, quando vemos um português do tipo, olha, tudo bem? Uma espécie, reencontrei um irmão de sangue. Do tipo, uma espécie de felicidade. Não é? Nós não nos conhecemos de lado nenhum, mas partilhamos a língua. Agora, o que é genial nisto é que eu não sei porquê. Isto é genial, mas que é uma realidade que nós temos, eu acho que quase todos vivemos, eu acho que é uma realidade. Até é um caso curioso, muito rapidamente, muitas vezes nós quase não nos cumprimentamos em Portugal, mas seguimos no exterior dizendo olá, tudo bem, como estás? Mas é que o incrível é que Olivier e eu, un francés e o español, a mí me acontece a mesma coisa, e temos poucas coisas en común, Olivier e eu, mas a mí me acontece igual. Eu vou de viaxe con a miña familia. Este verão, por exemplo, en diferentes países encontrábamos a portugueses igual, ou na Espanha mesmo, a portugueses aqui na Galiza, tudo, é sempre tentar axudar, porque somos quase portugueses, claro. No comboio, só uma pequena história, no comboio havia um homem... 30 segundos, por ordem é super rápido. No comboio havia um homem que estava a ler a bola, acho eu, recordo. E estava a ler a bola, não sei o quê, e eu, claro, eu queria falar com ele. Finalmente, eu português. Então, eu não conheço o homem de lá nenhum, não é? Então, eu digo, o Porto ganhou! É ela. É verdade! Eu falo, já estava feito. Isto é algo surreal. Ou seja, através do jornal, não é? Uma conversa, uau! Uma espécie de comunhão. É incrível, de facto, é incrível. É muito bonito. Olha, meninos, gostei muito. Um grande abraço, bom fim de semana. Igualmente, bom fim de semana. Bom fim de semana. E Begonha, agora já podes ir à praia, que é fim de semana, já não tens de trabalhar. Bom fim de semana, meninos. Um abraço. Fica por aqui o Visto de Fora de hoje.